causa. Mas e você? Você aí na sua casa, o que faz pelo bem-estar do seu animalzinho? Você tem tempo de brincar com seu pet? Você separa alguns minutos quando chega em casa para exercitar e divertir um pouco o seu bichinho de estimação? Você lembra de comprar algum brinquedinho ou snack diferente para que ele se distraia enquanto você está fora trabalhando? Não precisa mais se preocupar. A Mascoto, ela faz isso por você. Eu tenho o Mo, né? O Mo tá com quase 20 anos, né? Que é o primeiro ragdoll nascido no Brasil e que, aliás, bateu um recorde de curtidas essa semana, a foto que eu publiquei dele lá, mais uma vez pro álbum do Mo, né? No meu Facebook. E a Mascoto, eu já uso ela por isso mesmo, porque eu me preocupo com ele. É o primeiro clube de assinatura para pets do Brasil. É muito fácil você deixar o seu pet feliz. Vamos ver o que é a Mascoto agora. Roda aí. Tá tristinha, né, Bisteca? Sabia que o seu dono assinou a Mascoto? Olha o que chegou! A Mascoto é uma caixinha de surpresas, com brinquedos, utensílios, petiscos e muito mais. Conheça os planos da Mascoto. Com apenas um clique, você assina e todo mês recebe um super kit para seu amigão. Ah, e temos planos para gato também, viu? Afinal, onde tem pet, tem que ter Mascoto. Isso aí. Olha só, gente. Essa caixinha você abre quando você recebe em casa e tem de vários tamanhos, viu? Essa aqui, ó, é a menor, eu acho. Aí você tem os brinquedos, você tem a comidinha, você tem... Então aí você vai tirando. Tem a coisa, gente. Nossa, tem a coisa aqui dentro. Parece que não... que não para de tirar, parece cartola de mágica. Essa é a caixa da Mascoto. Portanto, acesse agora www.mascoto.com.br. Escolha uma assinatura do seu tamanho, do tamanho do seu bolso, adequada. A caixa vai ser adequada ao que você pode pagar. Seja ele um gato, um cachorro, pequeno ou grande, o cadastro é muito simples, é rapidinho e em poucos dias você e seu pet já vão estar se divertindo com os produtos que vêm na sua Mascoto. E todo mês tem novidade, você não precisa se preocupar. O valor vem na sua fatura de cartão de crédito e é muito prático. Você ganha tempo para ficar com o seu animalzinho. Tem mais, te desafio. Os produtos que vêm nessa caixa da Mascoto são pelo menos 30%, quase 50%, gente, mais baratos que se fossem comprados avulso em qualquer pet shop do Brasil. Acesse já www.mascoto.com.br e divirta-se com o seu bichinho. Doutor Silvio Simeone, quais são as novidades odontológicas para deixar a gente mais bonito? Você que toda semana o povo já fica esperando nas redes, perguntando quando o doutor Silvio vai entrar aqui. Já foi apelidado do galã dos dentistas no Brasil. Obrigado, Evê. Hoje, na verdade, não é nenhuma novidade. Eu vim trazer um alerta para a população sobre uma doença que vem avançando, na verdade já é muito tempo e vem avançando cada vez mais na odontologia, que é a periodontite, que é, quando não tratada, ela leva à perda dental e uma série de outros problemas, como até em casos mais graves, um problema chamado endocardite bacteriana. Então a pessoa pode ser levada a óbito por um problema bucal. Pode morrer por causa disso? Eu não sabia. Isso mesmo. Então a periodontite, ela inicia como uma gengivite. Tem a foto ilustrando. Ela começa como uma gengivite, então um leve sangramento na gengiva e ela vai evoluindo, a pessoa não cuida, não vai ao dentista e ela passa a ter uma perda óssea, porque da gengiva ela passa para o osso e em seguida ela vai aumentando. E ela fica depositando na corrente sanguínea o tempo inteiro bactérias. E essas bactérias circulam pelo corpo inteiro. Então ela agrava, por exemplo, pacientes que têm diabetes, têm alto risco de ter essa doença. Mulheres grávidas, pela alteração hormonal, tem uma grande relação entre essa doença com partos prematuros. Enfim, Então é mais para a mulher do que para o homem? Ou a prevalência é um pouco maior nas mulheres do que no homem, porém acometem os dois sexos. Um dado muito alarmante no Brasil hoje, que mais de 10% da população adulta não tem mais nenhum dente na boca. 1/3 da população brasileira usa algum tipo de prótese. Então você percebe que ela é um dos principais motivos desses dados é a periodontite.
é a falta de higienização, é a falta de cuidado. O que eu costumo dizer muito para os pacientes é que, assim, prevenir. A prevenção é o melhor caminho para, acho que, qualquer tipo de doença. Então, eu costumo dizer que você vai ter um custo menor, você vai sentir menos dor e o principal, vai ter qualidade de vida e saúde. Bacana, bacana. Obrigado por essa dica de hoje tão importante, que é tão importante quanto essas novidades que você traz, como Com foi certeza. na semana passada que a gente trouxe os campeões dos youtubers e que você falou sobre as lentes de contato, né? E que aquilo bombou nas redes, né? As lentes estão muito querem em saber alta. mais, que você traga mais a respeito disso para nós. Mas a gente deixou aqui no ar, né? Que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, que o Rubens vai falar a respeito das Sagradas Escrituras, né, e dessas provas que contém lá. A gente estava falando sobre Bin Laden, sobre toda essa questão, e o Yudi levantou que ele fica confuso em entender como esse grupo consegue ter esse poder financeiro, por exemplo, para financiar isso. É um grupo pequeno, grande? Como é isso? Oi, Vê, você pode fazer um raciocínio, e as pessoas que estão assistindo em casa também podem fazer, que é bem simples, e vai apontar para um fator econômico, que é, vamos dizer assim, o principal, né, que nos leva a crer que existe um grupo dominando este planeta. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Existe uma dívida pública contraída pelos governos, né, não só os exercícios hoje, mas também os do passado. O Brasil deve, mas se você procurar também os outros países, você vai ver que praticamente todos devem. E se esses países devem, eles devem a quem? A um outro país que hoje tem um superávit, que tem um poder econômico suficiente, que dá para o país viver e que sobra para emprestar para o Brasil, por exemplo? Não. Se você rastrear, você vai encontrar, na verdade, o grupo Goldman Sachs, o grupo Morgan, fundado por JP Morgan, a família Rothschild, que são os que emprestam dinheiro para os países. Então você tem, na verdade, pessoas jurídicas, ou seja, pessoas físicas através de grupos jurídicos, bancos, que são emprestando famílias dinheiro muito para ricas, nações, né? Que são famílias muito ricas, Muito ricas. né? Você acha que milionários, famosos, porque isso aí pertence à história, né? Como o Silvio sempre diz também. Então você acha que, por exemplo, milionários famosos como foi Onassis e tal, tiveram alguma coisa a ver com isso? Principalmente os banqueiros internacionais, e esses banqueiros, na verdade, eles não são de mídia. Você não os vê na mídia, você vê pessoas para poder receber, tipo escudo, tipo para-raio, que são apresentados pela mídia. Esses poderosos governantes das sombras, assim eu chamo, eles não vêm na mídia, eles não são tão conhecidos popularmente. Entendi. Mas, assim, eu só não entendi a parte da chikungunya, assim. Porque os caras... assim, não, agora é verdade. O Zika vírus é de David Rockefeller. Não, você... Então quer dizer que a Zika foi criado pelos Illuminatis para poder ficar vigiando as pessoas? Você vai na internet quando chegar em casa e procure sobre a patente do Zika vírus. Você vai encontrar a Fundação Rockefeller, Mas de David Rockefeller. todo mosquito tem câmera? Não, isso é outro assunto. Isso aí é levar pro lado da coisa do fantoche, da brincadeira, Da porque esse ficção. assunto é sério. Não, isso é tipo depreciar o assunto. Não, mas eu Se não tô o depreciando, eu só tô inseto tem perguntando. câmera, eu não sei, só eu tô nunca abri querendo um pra saber ver. o porquê Não, essa na verdade, criação. o que ele está dizendo é que é uma arma biológica criada por uma empresa E vende. que é controlado por um grupo chamado de Illuminati. Rastreável. Illuminati não. E esse Eu não falei pessoal... Illuminati, pastor. Ele vai Tô criar o falando- problema tô para falando vender a que facilidade controla, depois. ele controla. Entendeu? São Ele cria o Rockefeller. problema Não e são depois Illuminati. vende a facilidade para resolver o Então, os problema. Rockefeller não são Illuminati? Entendi. Eu Não digo são? que é a elite global que comanda o planeta. de co- Quando mas leva só para assim, Illuminati, cara. É porque- leva para uma questão mística. Mas aí eu não quero é? saber Ou desses mística. Illuminati o nome deles. Então você falou Rockefeller. David Rockefeller. David Rockefeller. Então é o seguinte, Família eles que domina o planeta. colocaram aí um vírus, criaram uma arma biológica. Exatamente. E hoje, por conta dessa arma biológica, no Brasil, especificamente, o governo pode entrar dentro da sua casa, observar você. É a mesma conversa que há Pastor, anos juntou atrás... tudo, misturou tudo só para disso. Não estou misturando nada. O senhor falou, eu não te atrapalhei. Não, mas é que foi o que eu fiquei- entendi. Não, ele não Vai te conseguiu rasgando. concluir, Não, porque Roberto. é o seguinte, Eu eu tô queria que ele respondendo, mas eu estou concluísse. respondendo a ele. Não, eu sei, mas deixa Porque ele ele... achar que tem câmera. Esse Foi negócio, ver. Mas Eu deixa achava ele que o- responder, Roberto. Que o rapaz Peraí. eu me achava pergunta- que a chikungunya e o Zika estavam com câmera. Pelo que eu entendi. Não. Agora ele me explicou. Não, eu Não, entendi. não é isso assim. Criaram como se fosse uma doença para depois vir com a medicação e eles lucrarem com isso. Não é
por conta de lucro, é por conta de redução populacional. O caso quer é mais matar as sério. pessoas. Interessante isso, Eles porque vão isso eu não reduzir tinha a população. atinado. Entendi. Então, todo isso mundo tem a correr, ver com cara. redução populacional, porque existe uma preocupação de uma explosão demográfica. Existe a preocupação e ela já vem sendo tratada por exemplo, você já ouviu falar em Henry Kissinger, através da Comissão Trilateral, desde 73 nos Estados Unidos. É igual na China, que tem um monte de população, aí não pode mais fazer filho. Aqui não seria prevenir né? de que venham mais pessoas para o mundo, e sim eliminar os que estão aí. Então isso não é crime? Aí que tá, ô EV. É genocídio coletivo. EV, isso não é crime? É crime no Brasil, crime nos Estados Unidos, crime no mundo inteiro. Olha, na época do nazismo, um tribunal internacional prendeu oficiais alemães, levou esses oficiais às barras da justiça. Será que esse povo todo Viraram manipula geneticistas de bilhões de pessoas e eles não podem ser presos, gente? Gente, Por eles próprios. fala O maior sério. grupo de pesquisa na época do Hitler era os Rockefeller, que a gente fala aqui Agora, de vezes esse são povo- donos mas O do Rubens Zika agora vírus. falou uma coisa que ele falou assim, mas como prender? Eles mesmos prenderem? Ou seja, se eles causam, eles prenderiam? É isso que você quer Não, dizer? na verdade, arrumam de vez em quando um bode expiatório só para poder a imprensa jogar Então, o foco. veja bem. Ou seja, esses São mesmos que causam, eles não podem prender porque eles causaram. É certo. Seria essa a construção da história, lógica, não é? né? O padre Cleodoncio está muito quieto hoje, não abriu, ninguém ouviu a voz do padre ainda hoje. É muita besteira que eu prefiro não falar nada. Não, mas... não, sempre aceito o convite para não. vir. Você veio aqui convidado para você estar também expondo, né? Segundo os Illuminatis, existe um congresso que acontece no mínimo uma vez por ano em Bilderberg. E nesse congresso se aglomera mais ou menos 100 presidentes e estadistas do mundo inteiro. Donos de empresas, na verdade. Presidentes não comparecem. Presidentes, bem, segundo a narração dos Illuminatis, né? E tem muito exército, muitos guardas armados, porque vai, por exemplo, um Barack Obama lá, pode ser morto, pode ser levado, pode ser sequestrado. Por que não vai? Não vai porque não é esse o grupo que governa o planeta. Esses são fantoches. Entendi. Mas O ele não governo é deixa das terminar. sombras. Agora, os Eu posso governantes da terminar? sombra vão. Mas você falou tanta besteira que eu escutei. Pô, já deixa o camarada terminar. Bem, aí o que acontece? Nessa reunião, segundo eles ficam ali conversando de como destruir o mundo. Então, esse grupo que manda dinheiro para os xiitas, que manda dinheiro para os muçulmanos, para que os muçulmanos tenham toda a tecnologia, toda a arma do mundo para destruir eles mesmos. Quer dizer, eles mandam dinheiro para os muçulmanos destruírem as Torres Gêmeas, criar o Zika vírus, explodir lá na França e assim por diante. Isso daí, gente... Ele que está falando isso, viu, EV? Não existe isso. Rubens, eu acho assim... Ele ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Rubens, você acabou de dizer isso, que Isso é existe... extremamente desrespeitoso o senhor, hein? Não, dessa vez... Se for é conversar extremamente teologia com o senhor é uma desrespeitoso. coisa. Se for conversar Os teologia com o seguidores padre, é do outra. Rubens, Mas nós dessa estamos vez, conversando é na ele verdade. que está desrespeitando, Quer dizer, tanto eu quanto o pastor, por favor. Até agora Né? tá todo mundo falando Gente, sério. é o que, Ele tá querendo o que ele- contar uma é o que história o irmão que não falou, conhece. assim, ele não está ironizando, então ele não quer ironia também. Então, assim, no caso disso que você coloca, né, eu entendi exatamente. Cleudon, quer concluir? Sim, porque o que foi falado aqui, Eve, foi exatamente isso. Qual a explicação que o Silvio e o Rubens deram, por exemplo, armas, tem uma tecnologia, criou o Bin Laden. Como que eles têm tudo isso? Alguém tem que dar esse dinheiro para eles. Foi o que o Yudi perguntou. Exatamente. Segundo eles, quem dá esse dinheiro para eles é o próprio Estados Unidos, que os Estados Unidos, a CIA, que criou lá o Bin Laden e parari parará, né? Eles que criaram. Então, eles criaram para que esse grupo fosse lá e bombardeasse os Estados Unidos. É isso que eles estão dizendo. Não é isso, não. Sim, Não, falou, por favor. Não, os Então Estados diga, Unidos... por favor. Por favor, então diga. esclarecer, Então conserte a besteira que você O falou. Trade Center que ele está falando? Ele falou da Quando bombardearam os Estados geral, Unidos? de Nunca geral. bombardearam.
Não, é das Torres falou da Gêmeas. Torre- né? Ele que está falando, não sou eu. O programa Não, passado, querido, estamos... As Torres Gêmeas não foram bombardeadas por ele. Esse programa é continuação do programa passado. No programa passado, vocês disseram que as Torres Gêmeas foram bombardeadas pelos Illuminati. Não, pelo próprio governo americano. Ah, então é isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. É que você... Então, mas o governo É isso que eu acabei de dizer, vê. Não. Não, ele coloca... Governo da outra organização. Ele coloca como se eles fossem usados... Fantoches. Estrategicamente, O Barack por um Obama é grupo usado que pelos seria Illuminati. essa organização mundial, é Então, isso? Barack Obama é um fantoche, que ele perguntou aqui. Perfeito. O Yudi tá dizendo assim, então, que Barack Obama... Foi criado pelos Estados Unidos. Lá na Inglaterra é a mesma coisa. O texto que ele cita, possivelmente vai citar um texto de Apocalipse, falando... E, aliás, existem livros cristãos... Não, mas aí agora eu quero ouvir. Porque assim, senão você já vai pressupor o que ele vai citar. Aí eu preciso que... Então deixa eu fazer só uma colocação dentro do que você está falando aqui, do que o Yudi falou. Há anos atrás, não faz muito tempo, disseram assim, não coloque TV a cabo na sua casa. Por quê? Porque a TV a cabo, você vai receber o sinal e vai ser vigiado por um grupo de pessoas que querem controlar a humanidade. Todo mundo tem TV a cabo praticamente em casa e não deu problema algum. Tá dando quer dizer, do WhatsApp. Muitas vezes... O WhatsApp sai do ar toda hora, eu fico bravo. Então, muitas vezes a pessoa lança uma cultura de Illuminati. medo, uma Illuminati que tira. contra-informação para gerar um problema para determinada empresa, para determinado lugar. Certo. Rubens, por favor. O Silvio disse que você ia citar sobre esses Passagens trechos bíblicas. das Escrituras. Não, a né? questão que o Silvio coloca é sobre a nova ordem mundial. É um assunto que ainda não surgiu aqui na roda da Por favor, conversa então. hoje. A nova ordem mundial é um plano... Fica à vontade. É um plano elaborado e você tem livros sobre isso. Você tem os protocolos do Sábio de Sião, de Gustavo Barroso, que narra detalhadamente sobre esse assunto. E é um planejamento para restabelecer de onde foi parado na Torre de Babel. Até a Torre de Babel é conhecido que o planeta tinha uma só língua, um só idioma, né? E Nimrod, o cara que construiu cidades na época do passado, junto com a sua esposa Semíramis, que é a mulher da nota de dinheiro hoje, é representada na nota do real, é também a Estátua da Liberdade e outras, a Balança da Justiça, a República, né? Junto com Semíramis, Nimrod, ele estava estabelecendo um governo único mundial em uma ordem mundial daquela época. E o próprio Criador, chamado por Deus, né, que nós conhecemos como Deus, eu conheço como Criador dos céus e da terra, e as pessoas que estão me ouvindo e conhecem a gente sabem por que eu digo isso, interrompeu aquele processo. E hoje eles estão prontos para retomar de onde estavam, transformar o planeta em uma moeda única corrente, um idioma único corrente, um país único com o general supremo dominando todo o planeta e ainda uma religião única, religião essa de adoração ao anti-messias, que eu chamo anti-messias, porque aí teria que entrar em teologia, que eu não creio em Cristo. E nós sabemos do Egito por onde? O Egito não era uma nova ordem? Não era uma ordem antiga. Só colocou que não crê em Cristo, é isso. Só para pontuar aí tem pra vários gente. exemplos na Escritura de nova ordem mundial. Várias referências. Roma foi capital do mundo, né? Então, e se você for imaginar essa realidade hoje, é um absurdo. Por que é um absurdo? Porque não pode haver uma movimentação sendo direcionada para esse fim, se a ideia é histórica. Não, você tem que me provar historicamente. Usa a Bíblia. A Bíblia por si só... Aonde, então? Fala da Bíblia. Fala Não. Eu só acho o seguinte. Fala o texto a Torre aí de pra Babel. gente. Se o Rubens acabou não de citar o acredita em Egito. Cristo... Tem Alexandre o Grande fora disso. Ele não acredita em Cristo e está citando Apocalipse. A palavra Apocalipse no grego... Nem falou em Apocalipse ainda. Mas ele está citando Mas ele não Apocalipse. acredita em Deus, Só pra não não ter acredita em confusão, Cristo porque a e ideia fala da a Bíblia. Bíblia. Sim, sim. Então, o cara cita o texto da Bíblia, eu sei o que eu quero então voltar com a tua palavra sobre as escrituras, que o Silvio inclusive disse no início do programa. Só quero falar do meu workshop, aproveitando que a gente já vai para esse break, e que muitos estão perguntando, EV, mas o workshop para as crianças já foi, gente, já foi as férias, então a gente está fazendo esse workshop agora, que começam nessas turmas de agosto, na Vila Madalena, né, no Pelourinho. A gente vai estar também com um local nos Jardins, já aqui agora. Vamos ver. E vamos pro Você break sempre quis trabalhar em TV? Esta é a sua chance. Que tal fazer um curso de interpretação? 3774-2800. Aprenda a interpretar e se comportar
diante de uma câmera. E você ainda pode participar de nossa nova produção para a TV. 11 3774 2800.